Daniel. Daniel. Capítulo 7. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, Daniel teve um sonho, e visões passaram pela sua mente enquanto estava deitado na sua cama. Então ele escreveu o sonho, fez um registro completo do assunto. Daniel declarou: Em minhas visões durante a noite, vi que os 4 ventos dos céus agitavam o vasto mar. E 4 animais enormes saíam do mar, eles eram diferentes uns dos outros. O primeiro se parecia com um leão e tinha asas de águia. Eu o observei até que suas asas foram arrancadas, e ele foi levantado da terra e posto sobre 2 pés como um homem, e recebeu um coração de homem. E apareceu outro animal, um segundo, parecido com um urso. Ele estava erguido de um lado e tinha na boca, entre os dentes, 3 costelas, e foi-lhe dito: Levante-se, coma muita carne. Depois disso continuei olhando, e apareceu outro animal, parecido com um leopardo, mas ele tinha nas costas 4 asas, como as de uma ave. O animal tinha 4 cabeças, e ele recebeu autoridade para governar. Depois disso, nas visões da noite, continuei olhando, e vi um 4º animal, assustador, medonho e extremamente forte, e ele tinha grandes dentes de ferro. Devorava, triturava, e o que sobrava, ele pisoteava. Era diferente de todos os outros animais antes dele, e tinha 10 chifres. Enquanto eu olhava os chifres com atenção, surgiu entre eles outro chifre, um pequeno, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados de diante dele. E vi que nesse chifre havia olhos que pareciam olhos humanos e uma boca que falava de modo arrogante. Continuei olhando até que foram colocados tronos, e o antigo de dias se sentou. Sua roupa era branca como a neve, e seus cabelos eram como a lã pura. Seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente. Um rio de fogo corria, saindo de diante dele. 1000 vezes 1000 serviam, e 10.000 vezes 10.000 estavam de pé diante dele. O tribunal entrou em sessão, e abriram-se livros. Então continuei olhando, por causa do som das palavras arrogantes faladas pelo chifre, molhei, até que o animal foi morto e seu corpo foi destruído e entregue para ser queimado no fogo. Quanto aos outros animais, tirou-se o domínio deles, e sua vida foi prolongada por um tempo e uma época. Continuei olhando nas visões da noite e vi alguém parecido com um filho de homem vir com as nuvens dos céus. Ele obteve acesso ao antigo de dias e foi conduzido à sua presença. E foi-lhe dado domínio, honra e um reino, para que os povos, nações e línguas o servissem. Seu domínio é um domínio eterno, que jamais terminará, e seu reino não será destruído. Quanto a mim, Daniel, meu espírito ficou aflito dentro de mim, porque as visões que passaram pela minha mente me amedrontaram. Eu me aproximei de um dos que estavam de pé ali, para perguntar o que realmente significava aquilo. Então ele me respondeu e revelou a interpretação daquelas coisas. Esses animais enormes, 4 ao todo, são 4 reis que se erguerão da terra. Mas os justos do Supremo receberão o reino, e eles possuirão o reino para sempre, sim, para todo o sempre. Então eu quis saber mais sobre o 4º animal, que era diferente de todos os outros. Ele era extremamente assustador, tinha dentes de ferro e garras de cobre, ele devorava, triturava, e o que sobrava, ele pisoteava. Também quis saber sobre os 10 chifres que havia na sua cabeça e sobre o outro chifre que surgiu, diante do qual caíram 3, o chifre que tinha olhos e uma boca que falava de modo arrogante, e que parecia ser maior do que os outros. Continuei olhando enquanto esse chifre guerreava contra os justos e os estava vencendo, até que veio o antigo de dias, e proferiu-se o julgamento a favor dos justos do Supremo, e chegou o tempo determinado para os justos tomarem posse do reino. Ele disse o seguinte: Quanto ao 4º animal, representa um 4º reino que haverá na terra. Ele será diferente de todos os outros reinos, devorará toda a terra e a pisoteará e triturará. Quanto aos 10 chifres, 10 reis surgirão daquele reino, e depois dele surgirá ainda outro, que será diferente dos primeiros e humilhará 3 reis. Ele dirá palavras contra o Altíssimo e hostilizará continuamente os justos do Supremo. Tentará mudar tempos e lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Mas o tribunal entrou em sessão, e tiraram-lhe seu domínio, a fim de aniquilá-lo e destruí-lo completamente. E o reino, o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todos os céus foram entregues ao povo que são os justos do Supremo. O reino deles é um reino eterno, e todos os domínios servirão e obedecerão a eles. Aqui termina o assunto. Quanto a mim, Daniel, meus pensamentos me deixaram tão perplexo que eu fiquei pálido. Mas guardei essas coisas no coração.
Daniel. Capítulo 8. No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão, depois daquela que havia tido anteriormente. Eu tive a visão, e enquanto observava, eu estava na fortaleza de Suzã, que fica na província de Elão, tive a visão, e estava junto ao curso de água do Ulai. Quando levantei os olhos, vi um carneiro de pé diante do curso de água, e ele tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram compridos, porém um era mais comprido do que o outro, e o mais comprido surgiu depois. Vi o carneiro dar chifradas para o oeste, para o norte e para o sul, e nenhum animal selvagem conseguia ficar de pé diante dele, e ninguém podia livrar o que estivesse em seu poder. Ele fazia tudo o que queria e se engrandecia. Enquanto eu olhava, apareceu um bode que vinha do oeste, atravessando a toda a terra sem tocar no chão. E o bode tinha entre os olhos um chifre notável. Ele vinha em direção ao carneiro de 2 chifres, que eu tinha visto de pé diante do curso de água, estava correndo em direção a ele com toda a sua fúria. Eu o vi se aproximar do carneiro, e estava cheio de fúria contra ele. Ele atacou o carneiro e quebrou-lhe os 2 chifres, e o carneiro não teve forças para resistir a ele. Ele derrubou o carneiro no chão e o pisoteou, e não houve quem o livrasse do seu poder. Depois o bode se engrandeceu extraordinariamente, mas, assim que se tornou poderoso, o grande chifre foi quebrado, então 4 chifres notáveis surgiram em seu lugar, em direção aos 4 ventos dos céus. De um deles saiu outro chifre, um pequeno, e ele cresceu até ficar muito grande, em direção ao sul, em direção ao leste e em direção à terra do esplendor. Cresceu tanto que alcançou o exército dos céus, e ele fez cair para a terra alguns do exército e algumas das estrelas, e os pisoteou. Ele se engrandeceu até mesmo contra o príncipe do exército, e o sacrifício constante foi tirado dele, e o lugar estabelecido do seu santuário foi derrubado. E um exército foi entregue, junto com o sacrifício constante, por causa da transgressão. E o chifre continuou a lançar a verdade por terra, e agiu e foi bem-sucedido. E eu ouvi um sagrado falando, e outro sagrado perguntou ao que estava falando: Quanto tempo durará a visão sobre o sacrifício constante e sobre a transgressão que causa desolação, para fazer do lugar sagrado e do exército coisas a serem pisoteadas? E ele me disse: Até terem passado 2.300 noites e manhãs. E o lugar sagrado certamente será restabelecido na sua condição correta. Enquanto eu, Daniel, estava tendo a visão e procurando entendê-la, de repente vi na minha frente alguém que parecia um homem. E ouvi a voz de um homem, vinda do meio do Ulai, ele gritou: Gabriel, faça com que ele entenda o que viu. Portanto, ele se aproximou de onde eu estava. Mas, quando chegou, fiquei tão apavorado que me prostrei com o rosto por terra. Ele me disse: Entenda, ó filho do homem, que a visão é para o tempo do fim. No entanto, enquanto ele falava comigo, adormeci profundamente com o rosto no chão. Então ele me tocou e me fez ficar de pé onde eu estava, e disse: Eu lhe mostrarei o que acontecerá na parte final do tempo da fúria, porque a visão é para o tempo determinado do fim. O carneiro de 2 chifres que você viu representa os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo representa o rei da Grécia, e o chifre grande que havia entre os seus olhos representa o primeiro rei. Quanto ao chifre que foi quebrado, de modo que 4 se levantaram em seu lugar, haverá 4 reinos procedentes da nação dele que se levantarão, mas não com o seu poder. E na parte final dos reinos, quando os transgressores completarem suas ações, um rei de aparência feroz, que entende declarações ambíguas, se levantará. Ele se tornará muito poderoso, mas não pelo seu próprio poder. Causará destruição de modo extraordinário, e será bem-sucedido e tomará ação. Ele arruinará poderosos, também o povo composto dos justos. E com sua astúcia, usará de falsidade para ser bem-sucedido, no coração ele se enaltecerá, e durante um período de segurança, arruinará a muitos. Ele até mesmo se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será destroçado sem a intervenção de mãos humanas. O que foi dito na visão a respeito das noites e das manhãs é verdade, mas você deve manter a visão em segredo, porque ela se refere a dias que estão muito à frente. Eu, Daniel, estava exausto e fiquei doente por alguns dias. Depois me levantei e fui cuidar do serviço do rei, mas eu estava atordoado por causa da visão, e ninguém podia entendê-la.